Muito bem, nós vamos iniciar igual. Opa, tem o Márcio chegando aí também. Nós vamos iniciar igual, porque o povo, os alunos que não estão conseguindo acessar ainda, essa atividade vai estar sendo gravada e a gente vai estar liberando depois para que todos possam estar assistindo e acompanhando em outro momento igual, sem prejuízos, né? Então, fico feliz com a presença de todos, né? Temos uma boa audiência, mas é importante, né, essa participação para termos retornos e analisar como cada um está desenvolvendo e dar a resposta, né, direta ao professor quando necessário. A gente sabe que o uso das tecnologias na situação que nós estamos vivendo é necessária e é um desafio, né, de a gente conseguirmos usar, né, corretamente e, sobretudo, para chegarmos ao fim último de a gente conseguir desenvolver as nossas atividades, nossas tarefas com êxito, né? E, sobretudo, a minha preocupação é, nesse tempo de isolamento, que cada um possa estar, de fato, aproveitando esse tempo para estudar, né? Estudar bastante. Condições, né? Com as tecnologias, a gente pode ver que as condições são muito boas para estudar, né? Se isso acontece ou não, não sei, mas as condições nós temos, né? Então, alguns até falam em prejuízos, não é a mesma coisa que ir na escola, a gente sabe, né? Mas de dizer que, né, sobretudo para quem tem acesso às tecnologias, dizer que está em prejuízo, no mínimo, os hábitos nossos não são corretos, né? A gente sabe que a disciplina de a gente se educar para estudar com autonomia, ela não é automática. É preciso fazer um esforço, né? É preciso um treino, é preciso se disciplinar, sobretudo dizer, ó, de tal hora, né, pelo menos eu vou me dedicar aos estudos, assim como antes estava programado de 7h30, quem estuda de manhã, estar na escola, 11h30 sair, então, pelo menos, bons momentos do dia, né, devem ser dedicados ao estudo. E, nesse sentido, vocês podem ver que os professores estão encaminhando, né, para vocês, né, sobretudo usando a ferramenta do Google Sala de Aulas com os e-mails novos que foram gerados, né, que estão sendo liberados, está sendo liberada nesse Classroom, diferentes atividades que devem ser desenvolvidas, né, por todos. Mas lembrar de que, né, os professores estão, por mais que parece para alguns já são bastante atividades, mas os professores estão indo devagar para não saturar os alunos. E é importante vocês saberem disso, porque não podem ficar só nisso, né? Vocês devem estudar muito além daquilo que está sendo proposto pelos professores, pela escola nesse momento, tá? Essa é a minha recomendação que eu tenho para vocês. Muito bem. Mais algumas situações aí que os professores estão preocupados. Assim, eu vi que a turma 13, a qual sou regente, já conseguiram praticamente todos atualizar sua foto, né, nesse novo sistema, né, que é uma tarefa que a gente está pedindo para, sobretudo, comprovar de quem conseguiu acessar a nova sala de aula, sala virtual, que todos os professores estão lá, e, a princípio, todos os alunos também, né, e a prova é atualizar a foto, quer dizer que conseguiu acessar e vai conseguir desenvolver as atividades, né, praticamente todas elas, tá? Então, é uma tarefa, né, que deve ser executada, entrar no Google Sala de Aula com o novo e-mail,
né, com a nova conta, e atualizar as fotos e acompanhar as atividades que estão sendo postadas por lá. É o canal de comunicação, né, entre a escola e os alunos, né, é para ser usado, né, a todo momento. Alguma dúvida? Alguém? Acho que todos que estão aqui devem ter acessado já a sala, né? Qualquer dúvida, a gente sempre está à disposição para auxiliar, né? A gente está auxiliando direto muitos alunos, até professores, né, escolas, né, que estão com dificuldades, mas todos os casos estamos conseguindo resolver com um pouco de esforço, né? É um desafio, né, para a escola também usar essas tecnologias, uma vez que a gente estava acostumado num outro ritmo. E essa ferramenta que estou usando aqui hoje, né, de gravações ao vivo, né, é mais um passo, né, que a gente pode ver que a gente pode se aproximar mais ainda de cada aluno, indiferente do local que esteja. Então, é uma ferramenta muito legal, interessante, né, que a gente pode, sobretudo, trocar ideias, né, em algumas turmas, inclusive, a gente já está promovendo apresentações, né, vocês podem interagir, vocês podem apresentar, podem tirar dúvidas, enfim, então é um espaço ideal, legal, né, para isso também. Então, os outros professores também estão aprendendo, estão fazendo testes, estão, né, fazendo os estudos para também usar essa ferramenta. Inclusive, toda a semana passada, né, os professores estão em formação direta, né, a de hoje foi cancelada, mas a partir da Secretaria da Educação do Estado, né, a gente está participando de capacitações diretas, né, para o uso dessas ferramentas, uso dessas tecnologias para se comunicar com os alunos. Então, é importante que vocês compreendam isso também, que os professores não estão apenas repassando e preocupados em passar atividades para vocês, mas também estão em formação, né, desde o retorno, né, nas férias aí que nós tínhamos oficialmente, né, já tinha muitas participações e muitas capacitações nesse sentido. E um dos instrumentos usados é esse que a gente está usando nesse momento. Muito bem, alguma dúvida? Alguma fala? Com saudades da escola? Quem que não está? É, é uma situação que, né, esperamos que a gente consiga, o Brasil, o mundo consiga superar o quanto antes. E quanto mais o Brasil, o mundo, a sociedade, as pessoas colaborarem, né, antes a gente consegue, né, resolver e superar isso. A gente vê muita, né, muita situação. Isso, tem alguém com o microfone desligado, só liga quando precisar falar, senão, se mais gente deixa ligado, acaba tendo barulhos. Lembrar de que está sendo gravado e isso acaba sendo gravado junto, todos os barulhos. Muito bem, então torcemos para que o mundo consiga superar, né, por mais assustador que pareça, a situação a nível mundial, né, com os números, sobretudo de óbitos, de mortes, subindo a todo momento, né, tanto no estado de Santa Catarina, né, a nível de Brasil e a nível mundial, né, e o que chama a atenção para quem está acompanhando as informações a nível de mundo, né, é os países que estão, né, no sufoco, né, no sentido de que o sistema de saúde está esgotado, está com grandes problemas, já exemplo da Itália, né, que está passando do pico,
né, a Espanha e atualmente os Estados Unidos, né, isso a gente pode ver que o Brasil também pode passar por situações mais complicadas ainda, porque nós não estamos na questão do pico, né, longe do pico ainda, ou seja, do índice mais acentuado de infectados e com problemas graves, né? Então, é importante a gente acompanhar essas situações e fazer cada um as suas leituras nesse contexto. Muito bem, compreendido isso. Então, a primeira atividade, a primeira orientação que eu tenho para vocês, então, para essa semana, estava por ser encerrado já essa semana as inscrições para a Feira do Conhecimento. E nós estamos com poucos projetos, né, inclusive nas turmas dos primeiros anos. Então, uma das tarefas é, né, inclusive, as datas de encerramento das inscrições estão sendo adiadas, alteradas, né, por vários motivos também. Então, eu preciso que todos os alunos, tanto da turma 11, turma 12 e turma 13, pensem o seu projeto. Lembrar de que todos, como nós temos a disciplina de projeto de pesquisa e intervenção, na disciplina todos devem ter seu projeto. Tá? E cada um deve fazer seus grupos, né? Pensar o seu projeto. Tá? Tem muitas dicas, né? Tanto na sala da disciplina, como da mesma forma, os mesmos materiais estão lá na sala da feira. Então, eu preciso que vocês se dediquem essa semana, para quem ainda não tem um tema, para definir o tema. O ideal é também ver com quais colegas vão estar fazendo esse projeto, né, para, às vezes, um tem um tema, outro tem um melhor, enfim, isso é legal, né, chegar a um consenso, né, entre 4 integrantes, né, conseguir desenvolver um projeto, né, para estar postando. A minha recomendação é criar o grupo, né, vocês podem criar o grupo no WhatsApp ou outros meios, e trocar as ideias, chegarem a acordos e fazer a inscrição, né, já na própria sala da feira, tá? E começar a desenvolver o projeto lá também, tá? Então, mesmo se alguém usa a sala virtual da disciplina, também tem como, porque depois é só transferir para a sala da feira sem problema nenhum, sem prejuízos. Então, indiferente, mas eu recomendo que usem direto a sala da feira, porque daí a comissão da feira, outros professores também podem estar acompanhando já o desenvolvimento. Então, é preciso cada um criar o seu projeto, inicialmente fazer a inscrição na sala da feira, entrar na sala, para quem não entrou ainda, tem os códigos em vários espaços, e a questão do professor orientador deve ser escolhido também. Eu vou estar à disposição de muitos grupos, tanto da turma 11, turma 12, turma 13, então quem não localizar um outro professor, eu vou estar orientando os projetos, né, sem problema nenhum, vou me desdobrar, né, por mais que já tem vários que me solicitaram, mas como a gente tem a disciplina de projeto de pesquisa e intervenção, eu vou estar orientando para todos os que precisarem dessas turmas. As outras turmas, né, tanto do fundamental e médio, eu estou negando as orientações, justamente para ficar à disposição das turmas dos primeiros anos, tá? Só para vocês entenderem como que funciona, mas tenha liberdade
de escolher qualquer outro professor orientador para quem quiser, né? Mas só estou à disposição de quem precisar. Entendido? Vocês podem ver que a questão de usarmos várias contas, né? Às vezes alguém não consegue entrar na sala da feira, às vezes alguém não consegue entrar na sala do próprio projeto, da disciplina de projeto de pesquisa, e às vezes não consegue entrar na sala nova. É importante cuidarmos o detalhe da conta que está logada, tá? Então, não se consegue acessar as mesmas salas com a mesma conta. Então, o que é conta gratuita do Google, a princípio, ele não consegue sincronizar com as contas do Estado. Do Estado são contas pagas para o Estado. Então, eles não por exemplo, você não consegue entrar com a conta gratuita numa sala paga, numa sala do Estado. Então, por isso que cria esse conflito, né, que para nós é conflito, mas para o Google ele se reserva de fazer não misturar as coisas, porque a hora que rompe o contrato, né, o gratuito funciona normal, sem prejuízo, né? Então, ele tem essa cautela por uma questão né, de comércio, de negócio. Então, é importante a gente saber e conseguir entender essa situação também. Muito bem, alguma dúvida nesse sentido? É possível conseguirmos pensar, acho que cada um já estava pensando, mas de formarmos os grupos, fazer inscrições e começar a pensar o projeto e desenvolvê-lo. Então, um dos grandes temas é isso. Entrar na sala da feira e fazer a inscrição. Muito bem? Uma tarefa fácil. E em virtude disso, né, essa semana, nas turmas dos primeiros anos, eu vou segurar as atividades de geografia, né? Eu vou focar nas atividades, né, do projeto de pesquisa, e na sequência eu vou estar passando mais alguns passos para que a gente possa estar seguindo, né, com o modelo do projeto, né, conforme normas da ABNT. Muito bem? Podemos iniciar, então, as orientações das normas da ABNT? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui, eu vou puxar a tela aí para vocês conseguirem acompanhar também a explicação e os detalhes, né, dos passos, né, que a gente vai estar seguindo nas normas da ABNT. Qualquer dúvida, ligue o microfone e intervenha e fale. Eu gostaria de ouvi-los também, não só eu falar. Muito bem, nós temos uma pequena diferença de andamentos entre as turmas. Algumas turmas estão um pouquinho mais avançadas, outras turmas, né, estão com algumas atividades um pouquinho mais atrasadas, não evoluíram tanto ainda. Só para deixar registrado aqui também, todos estão com a tela visível agora? Acho que sim, né? Vocês podem ver que eu acabei acessando vários diferentes trabalhos, né, de ambas as turmas, e a princípio eu não estou fazendo orientações
por exemplo, lá de fazer correções. Então, eu gostaria que todos olhassem com bastante atenção os modelos que tem postado aqui e ver se o trabalho de vocês está dentro desse modelo. Eu vejo bastante probleminhas ainda em relação à capa, em relação às etapas que já foram cumpridas. Às vezes, quem faz o trabalho não consegue visualizar. Eu, a princípio, a hora que eu começar a corrigir, eu simplesmente vou corrigir e já atribuir, por exemplo, está fora, por exemplo, essa parte aqui, eu vou clicar lá, vocês vão perceber que está fora e vou avaliar isso, tá? Como a gente está explicando e está passando o modelo, né, com todos os detalhes, eu acho que a gente tem que ter essa atenção em conseguir adequar o nosso modelo ao modelo que está postado. Então, nessa parte, por exemplo, da contracapa, da folha de rosto, aqui tem muitas questões que não estão ajustadas, muitos trabalhos que não está justificado, não está em letra 10, não está em espaçamento simples. Então, todos esses detalhes aí é preciso verificar. A dedicatória mais livre, praticamente todas estão corretas. Resumo, aqui no resumo também tem várias que estão com probleminhas. Aqui o espaçamento é simples, letra 10, né, ele praticamente fica nesse formato na folha. Se está fora desse formato, não, ele dificilmente ocupa até a parte central da folha, né. A questão das palavras-chave também tem alguns que nem colocaram, né, então incluem, analisem, verifiquem. O abstract, então, é simplesmente a tradução da folha anterior, deve ser igual ao número de letras, as mesmas palavras, só traduzida no inglês. O sumário, a gente, né, pode ver que muitos conseguiram copiar, mas tem um formato que tem como inserir ele. Eu vi que alguns alunos, inclusive, acabaram pesquisando, certamente usaram o YouTube, usaram outras formas para ver como que se insere esse sumário e conseguiram. Acho que é uma boa dica pesquisar em outras fontes, né, para conseguir completar, né, cada um a sua etapa. Mas a gente vai passar ainda no final, né, como que a gente faz isso, a própria numeração das páginas, né, tem como inserir tudo de forma automática depois do trabalho praticamente concluído. Lista de figuras da mesma forma, né, se o trabalho tem figuras, tem que ter, no modelo deve ter também. A introdução, né, aqui tem os detalhes da introdução, como se faz uma introdução, né, os detalhes, né, do título, subtítulos, subdivisões, né, então tudo isso tem que ser cuidado, sempre cuidar para justificar ou deixar alinhado, tanto na margem esquerda como na margem direita, então o texto sempre justificado, títulos de preferência alinhados à esquerda, né, com as enumerações. Aqui tem detalhes para quem usa o Word antigo, né, como se faz isso. O desenvolvimento, então, tem a turma 11 que não chegou a receber as informações ainda, né, mas podem usar qualquer texto, né, eu não vou estar lendo o texto, né, para avaliar, eu simplesmente vou avaliar as configurações. Então, eu não vou ler o que você escreveu. Então, peguem qualquer texto, né, colhem aí, tanto na introdução, qualquer etapa, eu não vou estar analisando texto. Nesse trabalho é formatação, tá? Então, o título, né, alinhado à esquerda, tá? Com a enumeração, tá? E aqui tem várias informações no próprio texto aí que podem estar auxiliando como se faz, né? Então, é a parte principal do texto. Todo o trabalho, então, que alguém solicitar para vocês fazerem, é importante que o desenvolvimento é a parte principal, é ali que se desenvolve o trabalho solicitado, né? Então, as margens seguem todo o trabalho, 3, superior, né, direita, 3, esquerda, 2, e inferior, 2 também. Então,
Detalhe aqui do desenvolvimento. Ele segue uma enumeração. Se é título, tá? Ele recebe numeração 1, subtítulo. No caso aqui, ele é uma parte interna já do desenvolvimento, usou título 2 já aqui, né? E 2.1 nos subtítulos internos. Então, se tiver um outro subitem nesse aqui, é 2.1.1, e assim sucessivamente. Ele segue uma numeração lógica. Então, aqui mais detalhes no desenvolvimento. Então, temos aqui capítulo 2, né, enumerado, subcapítulo 2.1, né, então tem os detalhes aqui. As paginações nós também vamos ver no final, como eu já falei. Então, o que nenhuma turma ouviu ainda, né, que é a tarefa, né, dessa semana também. Então, as citações, o que vem a ser uma citação? É fazer menções, fazer referência a outras fontes, a outros autores. E vejam só, dentro dos trabalhos científicos, dentro dos trabalhos acadêmicos, até projetos, se tem uma norma de que pelo menos 3 citações são obrigatórias para se tornar científico, né? Então, existem algumas universidades que têm mais, outras menos. Então, para que o trabalho se torne científico, eu não posso usar só aquilo que eu consegui desenvolver ou pesquisar. Então, eu preciso citar outras fontes. E é isso que torna o trabalho científico, é isso que torna o trabalho, né, torna os projetos, torna todas as atividades que a gente desenvolve de uma forma com cara de científico. É referenciar autores, referenciar outras fontes, tá? Então, existem várias formas de fontes. Então, existem formas, as citações diretas, as citações indiretas e citações de citações. Então, são praticamente formatos de como que a gente pode estar fazendo essas citações de outras fontes. Então, vamos ver como que funciona rapidinho aqui esses detalhes aí.
Augustinho, Oi, tu tá falando, ó. diga. Deixa eu só sair É daqui. que, como é que dá pra dizer? Tem uma vozinha de fundo, ó, e a gente não tá conseguindo entender nada, entende? Então, deixa eu só voltar, eu vou explicar os detalhes aqui, tá? Então, aqui no... O importante, vocês manifestam quando eu não consigo ter o retorno direto disso. Estão conseguindo acompanhar agora? Augustinho, Diga. tu consegue ver ali as mensagens que a gente envia? Eu, nesse modo de apresentação, eu não consigo, deixa só, eu Ah, tenho que sair da apresentação, por isso que é tá. importante... Tô por ali, por isso que não dá certo. Ah, tá. Então, eu vou explicar aqui os detalhes aí no slide que eu tenho postado lá na sala. Ele tem essas informações aqui. Então, as citações diretas. Então, como é que elas acontecem? Dentro do texto, né, por exemplo, você encontra um tema aí na sua pesquisa, e você gostou daquela ideia. Você pode pegar essa ideia na íntegra, só que precisa fazer essa referência, tá? Então, essa citação direta. Então, inclusive, colocar entre aspas. Então, se você pegou a ideia na íntegra, citação direta, você pega entre aspas e acaba colocando. Então, tem duas formas de fazer isso. Deixar o autor no final da citação, tá? Ou então no começo da citação. Tá? Então, duas formas de citar isso. E se a citação, se esse texto que você pegou tiverem mais de 3 linhas, você precisa usar obrigatoriamente nesse outro formato. Olha aqui, ó. Se é uma citação longa, você tem que usar esse formato que o vídeo estava mostrando, aquela explicação aqui, ó. Então, recuar 4 centímetros, diminuir a letra, né, a letra 10 ou 11 também aceitado, né? Então, fazer esse recuo nesse formato que está aqui, tá? Então, ela não vai, entre aspas, citar nesse formato aqui. Aqui, se ela está dentro do texto, se ela é curta, ela vai entre aspas, tá? Então, aqui também, ó, se ela for de acordo com o estudo realizado, então, é aquilo que você escreve, né, por o autor, o ano, a página. Responde que coloca a citação que é desse autor aqui na íntegra, né, e depois continua o texto, tá? Então, essas são a citação direta. Então, vamos a outro modelo ainda. As citações indiretas. O que vem a ser isso? Então, se eu encontro lá uma ideia aqui que, né, tem uma ideia que você acha que, né, você resume, você consegue descrever de um formato que se adapte melhor ao seu trabalho. Então, você pega aquela ideia, você não precisa obedecer, né,
as palavras, enfim, que ele usou, mas você tem que citar igual o autor. Tá? Então, por exemplo, o famoso resumo que a gente faz. Então, se é um resumo, se você pegou as ideias de alguém, mesmo assim tem que fazer referências, são chamadas de citações indiretas. Então, no final do texto, né, você coloca da onde que você tirou isso. Né? Então, o autor, e se são vários autores, às vezes você lê livros com vários autores, coautores, você pode citar um deles e colocar essa nomenclatura aqui, ó, et al. Quer dizer, tem mais autores, né, que ajudaram a desenvolver essa ideia. E, na sequência, outras fontes que foram citadas aqui da mesma forma. Nome do autor, et al., ano da publicação e, se tiver a página, os detalhes aí podem ser incluídos também. Tá? Então, citações indiretas. Pegou uma ideia, leu uma ideia de alguém, né, essa ideia deve ser feita a referência, deve se citar da onde que ela veio. Tá? Então, citações indiretas. Todos os resumos, né, as ideias que você tira de algum espaço, mesmo se transcrevendo com suas palavras, devem ser citadas. Citações indiretas. Ainda, citações de outros autores. Eu tenho lá um livro e um outro autor foi usado já nesse autor. Então, eu posso citar citações de citações. Um outro autor que já foi citado em outro autor. Né? Então, essa também tem a forma de se citar. Então, quando se usa citações de citações, se usa um termo aqui, ó, o apud. Tá? Então, você coloca o autor, né, aqui no caso, o autor foi citado nessa outra fonte. Tá? Então, são detalhes aí que fazem referência de autores citados já em outras fontes, citações de citações. Então, ali tem vários vídeos, se vocês quiserem ver os detalhes, tem muitos formatos, né? Usem um padrão só, a questão do parênteses, a questão do maiúsculo, a questão, né? Usem um padrão, né, para fazer essas citações aqui. Né? Quanto mais a gente pesquisa, mais fontes, mais modelos a gente encontra, né, de como fazer isso. Até o uso da vírgula, o uso do parênteses, o uso do ponto, eles todos, né, têm significado nessa questão das citações. Né? Nós vamos chegar, nas próximas aulas, fazer as referências bibliográficas no final, e a gente vai entender tudo, esses detalhes ainda de autor maiúsculo. Vocês podem ver que os autores, eles sempre são citados pelos sobrenomes, não pelos nomes. Tá? Então, o sobrenome dele e o ano e a página. Normalmente, dentro do texto, é aquilo que se cita, né, para fazer essa referência nesse contexto. Então, a atividade que a gente tem de desenvolver, então, é entrar lá no modelo, dentro do desenvolvimento, de fazer, né, algumas das situações, pode ser a indireta, direta, né, e, de preferência, essa que nós vimos aqui, a citação longa, né, com esse recuo, com esse detalhe aqui, né, que os trabalhos, mesmo escolares, que são solicitados pelos professores, os professores, eles logo veem de que é alguém que está entendendo de normas científicas quando é usado isso. Então, eles gostam de ver, né, uma vez que é difícil a gente elaborar, né, criar do nada as ideias que a gente usa nos trabalhos. Então, fica bem legal, fica chique, né, a gente usar essas referências e citá-las de forma mais correta possível e, sobretudo, dentro de padrões. E também, outra parte fácil de conseguir, como que a gente não vai estar analisando o texto, né, vocês podem estar
criando lá espaço de considerações finais ou então conclusão, né, e fazer essa etapa. Eu vejo que um e outro, ou vários alunos já fizeram essas etapas aí, né, então só verificam se vocês fizeram as citações, as conclusões conforme os modelos que temos aí. E a parte das referências a gente vai deixar para outro momento, né, mas se alguém quiser fazer como eu já fiz, entrar lá no YouTube, olhar, pesquisar como se faz, sem problema nenhum, mas a princípio, hoje vai ser até a parte de conclusão e citar as referências conforme a gente viu os detalhes aí. Então, tem bastante tarefas a ser desenvolvidas. Muito bem, agora estou vendo as mensagens que eu saí aqui. Muito bem. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma participação? Vai ser mais complicadinho ainda, porque fazer assim a elaboração desses detalhes sem, às vezes, a gente está ali dizendo, orientando, né, não tem como acompanhar individualmente, mas qualquer dúvida sempre chama que a gente está por aí. Às vezes a gente não consegue responder a todos na hora que vocês gostariam, mas a gente está dando retorno a todos assim que é possível. Conseguimos desenvolver essas etapas? Sim, né? Então, essa é a nossa tarefa, né, durante esse dia, né, estarmos desenvolvendo essas etapas aí do projeto de pesquisa. Então, duas grandes coisas, né, projeto para feira, fazer inscrição, né, organizar os grupos, procurar professor orientador, ver se o professor orienta, é importante fazer esse contato com o professor, né, para que ele também possa estar sabendo desse projeto e possa estar orientando, passando informações, dicas, né, na questão daquilo que vocês estão desenvolvendo. Muito bem, alguma dúvida, alguma pergunta, questionamento? Algum xingão? Então, bons estudos, bom trabalho, se cuidem, qualquer coisa estamos aí, só chamar. Tchau, tchau, bons estudos. Agostinho, Oi, diga. estão me perguntando aqui no grupo, quando que é para entregar esse trabalho do projeto de pesquisa e intervenção? Ainda não estamos, como nós temos, parece que a gente vai finalizar meio logo, mas ainda tem várias etapas que a gente precisa estar seguindo, então não tem uma data definida. Semana que vem vou tentar ver para passar as informações sobre as referências, sobre a numeração de páginas, sobre inserir sumário, então tem várias etapas ainda, né, que a gente precisa passar, então, importante que cada um cumpra a etapa, né, que a gente passou, tá? Então, eu estou acompanhando, eu volto a meio acesso, tem alguns que está, sabe, além, estão indo além, a exemplo do teu caso, tem outros que estão, assim, bem legais, mas tem alguns, né, que tem pouca coisa feita, tá? Então, isso é preocupante, lembrar de que quando a gente insera, a gente não vai deixar todo o tempo, porque cada etapa deve ser seguida, a gente vai estar inserando e avaliando. É isso? E para quem já entregou, tu podia estar liberando de novo para fazer uns ajustes, então, depois da live agora? Sim, sim, eu vi vários entregaram da turma 3, eu vou estar devolvendo para vocês editar de novo, sim, sem problema. Tá bom, então. Mais dúvidas?
Tudo de bom, então. Tchau, tchau. Qualquer coisa, chame.